E está no ar para toda a internet além mais um Zoom Zoom Zoom. Eu sou Rodrigo Bufo e aqui no estúdio do Guarulhos Web, comigo, o jornalista Ernesto Zanon. Olá, Bufão, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo na paz. E aí, qual que é o spoiler do Zoom Zoom Zoom? Vamos falar aí de um novo município dentro de Guarulhos, hein? Conversa de gente grande. O dono da biruta parece que quer um novo município. Com a gente aqui também no estúdio, o cara que conhece tudo de Guarulhos, sempre tem um Zoom Zoom Zoom. Diego Villani. Boa noite, Bufo. Boa noite, Zanon, que nem você diz fofoca, né? Ué, o fofoqueirinho, é o fofoqueirinho. Não é fofoca, não. A gente faz o assunto andar. E é isso, né? O Zanon já veio falando que, segundo o presidente da Câmara, Fausto Martello, é possível ter um novo município em São Paulo. Hoje o Fausto Martello na Câmara, assim, tom de brincadeira, mas sempre tem um fundo de verdade. Ele parece meio descontente com o Pimentas. Não sei se ele não foi bem votado lá, o que aconteceu, que ele falou, Pimentas é outra terra, Pimentas é aquela gente, de uma forma até meio... podia separar de Guarulhos, eu não sou contra, eu sempre fui contra a separação de município, mas Pimentas podia separar. Aí traz aí uma questão de exercitar, né? O que significaria Guarulhos sem os Pimentas? 500 mil habitantes a menos? Que município seria esse? Já pensaram nisso? Eu não. Eu nunca pensei, mas é um assunto que em Guarulhos já falaram uma época também de emancipar Cumbica, depois... É um assunto antigo aí. Cumbica já teve movimento separatista, inclusive, dos industriais de Cumbica numa época aí, se movimentaram contra. Como isso afetaria o PIB de Guarulhos? Eu não tenho nem noção, porque... Olha, eu sim. Ficaria mais fácil a eleição para alguns aí, né? Porque lá no Pimentas... Não, o reduto ali do Pimentas é mais ligado à esquerda, né? Então, as eleições, é uma briga danada. Politicamente, né, as eleições lá sempre tiveram uma expressiva votação lá, os candidatos do PT sempre foram bem votados. Mas isso tem algumas explicações. Eu lembro, por exemplo, 2004, 2005, quando inaugurou o Shopping Bom Sucesso. Shopping Bom Sucesso fica nos Pimentas, apesar do nome Bom Sucesso, ele está situado nos Pimentas, né? Assim como o Hospital Pimentas Bom Sucesso, que o Lucas agora só chama de Hospital Pimentas, né? Bom Sucesso deve ter outro hospital logo, né? Ele tirou o Bom Sucesso do nome do hospital. Como gosta de mudar de nome, não tinha muito o que mudar, tirou o Bom Sucesso. Então excluiu o Bom Sucesso. Mas na época, eu lembro que na inauguração do Shopping Bom Sucesso, eu até tinha um jornal lá que chamava Tudo de Bom Sucesso, que circulava nos Pimentas. Havia um abandono muito grande daquela região. O Eloy Petá foi uma das coisas que ele colocou Pimentas no mapa de Guarulhos. A verdade foi essa. Por isso que eles sempre foram bem votados lá. Pimentas não tinha nada. Era um bairro, uma região muito, muito deteriorada. Guarulhos já não tinha mais para onde crescer. Infelizmente, cresceu em pobreza para aquela região. Sim. Mas quem ia ficar feliz com isso aí seria muito bem votado. Talvez o prefeito de lá é um vereador do PSD, né? É o seu Luiz da Sede, que tem uma votação expressiva na região. Verdade, hein? E se passar aquele negócio do distrital lá, Ave Maria, a esquerda ia se candidatar toda lá, porque o reduto dos caras ia ficar só ali, cara. Mas assim, vamos lá. Hoje a legislação não permite a separação de municípios. Vamos aí, é uma conversa, aquela coisa de bastidor, né? Mas hoje não permite esse tipo de separação de município que está integrado à cidade já. Para ter separação precisa ter divisão geográfica e não é o caso. Não, e a gente traz esse assunto como um tom de brincadeira, né? Porque foi durante a sessão que o Martello, em tom de brincadeira, fez esse comentário. Mas de uma forma pejorativa para a região. Isso, sim. Se você... tem como interpretar como... Ele fala assim, o povo de lá é diferente, é esquisito, é diferente. E essa semana teve um repórter também que falou lá do Pimentas, até que o Guti fez um... foi um humorista, né? Humorista, ele também... Lorde Vinheteiro. O Pimentas não sei o que, só tem mato, você anda lá, você olha, só vê mato. Eu não assisti o podcast todo que o Lorde Vinheteiro falou isso, mas a gente sabe que quando... o próprio Léo Lins, Murilo Couto, quando eles vão para alguma cidade, eles costumam fazer uma zoeira com a cidade para promover o show lá, né? Não sei se foi isso que aconteceu. Eu vejo assim, o Guti foi duro ali no vídeo, mas você vê que ele leva num tom até de brincadeira também, né? Convidando
Sim, o cara vir pra o cá. humorista, quando ele fez o comentário, ele falou: quando você tá passando na Trabalhadores, você vê a placa Pimentas, lá você só vê mato, né? Você olha pros dois lados, você só vê mato. Ele errou, né? Ele chama de bairro do Pimenta, né? Ali, assim, né, gente, a gente tem que levar em consideração, Pimentas é uma região bastante grande, né, tem de 400 a 500 mil Bem adensada também. moradores, e assim como Guarulhos, ela cresceu desordenadamente, e ali cresceu muito, como eu falei, em pobreza. Então a região, ela se deteriorou muito, é muito deteriorada. Então você não tem via, você tem lá a Juscelino Kubitschek, que é uma avenida que vai já afunilada, não tem como ser ampliada. Para ampliar aquela avenida, tem que desapropriar tudo que tem ali, tudo em volta da Juscelino. A prefeitura, inclusive, nessa gestão, tentou fazer um binário, né, com a Juscelino Kubitschek e Estrada da Água Chata, que seria uma coisa meio impensável, porque uma avenida fica aqui, a outra fica uns 500 metros para lá. Como que você vai fazer um binário? Uma vindo para cá, você tem não é um quarteirãozinho que você consegue fazer binário. Então ali foi o primeiro tiro no pé que o governo Lucas deu na área de trânsito, foi ali, que eles anunciaram e a população caiu em cima, que não tem muito como fazer aquilo, né? Estrada da Água Chata indo no sentido do Trevo e o Juscelino vindo para cá. Mas quando chega do Shopping Bom Sucesso em diante, é uma avenida comercial totalmente adensada, né? Que não tem nem como você duplicar, fazer nada. Então, isso estou falando de sistema viário. Fora, lá não tinha água. Quem levou água para lá foi o Gucci através do convênio com a Sabesp. Não tinha água, né? Quando eu falei que o Eloy colocou Pimentas no mapa, é que construíram o hospital Pimentas Bom Sucesso, construíram, mas não puseram para funcionar, fizeram o Céu Pimentas, levou a Unifesp para lá. Terminal Pimentas. É assim, exato. A gente não tem como... não tinha agência bancária lá. O Zanon fala, é uma região economicamente mais desfavorecida que que a região central. Mas hoje Pimentas Tem vida. Tem vida própria. Sim, sim. Hoje, quem mora na região do Pimentas, Vilani, tem aonde... Sim. Tem vida. Tem vida. Eu tenho amigos que são comerciantes lá que não trocam o comércio dele aqui pelo centro de Guarulhos nem a pau. Você pega lá, tem uma clínica veterinária lá, a Arca, que é uma clínica de primeiro mundo. Sim. Lá, 24 horas, que muita gente de Guarulhos leva seus animais para lá. Sim. Eu, quando tinha meu cachorro, levava lá porque era muito boa. Sim. Então, lá na Jurema. Então, tem coisas em Pimentas muito boas, assim. Mas quando eu falo lá do início da década de 2000, ali, metade da década, não tinha agência bancária. Eles tinham que vir ao centro de Guarulhos para ir em banco. E não é que nem hoje que tá tudo no celular. Então, talvez o Lorde Vinheteiro tenha usado essa referência de anos atrás. Porque hoje, desculpa, falar do Pimentas é difícil. Até pra gente aqui, se a gente fica meses sem ir pra lá, quando você vai, sempre tem alguma coisa diferente. Várias construtoras construíram condomínios de apartamentos lá, grandes, né? Então tem muita coisa para valorizar na região dos Pimentas. Os principais supermercados estão lá hoje também. E ninguém que queira ser prefeito em Guarulhos pode esquecer a região dos Pimentas. Tem que ter votado lá, porque é uma região... Será que é isso? Então, a frase de vamos fazer uma cidade nova? Na época de eleição, acho que lá é o principal bairro, né? O principal reduto. Todo mundo quer ir para lá, né? Exatamente. Aí depois da eleição, acho que distancia um pouco. Infelizmente, e talvez lá tenha um número de comunidades bem grande também. A gente percebe isso, aquela coisa de uma população mais pobre, classe CD, é bem grande lá. Mas você percebe, hipermercados, todos eles foram para lá. A Açaí foi para lá, o Nagumo tem várias unidades lá. Tem Atacadão, Roldão, todo mundo tá naquela região. Quer dizer, existe um público consumidor importantíssimo. E se você pega JK, Jurema, já são avenidas comerciais totalmente consolidadas. Então, o Martelo teve essa brincadeira aí, algum motivo ali, porque ele falou uma coisa muito espontânea, né? Tem alguma coisa que a gente não vai decifrar o que é exatamente. Ou ele concordou com o Lorde Vinheteiro. Exatamente, e disse que aquela mas a Câmara não ficou só nessa brincadeira, né? Hoje teve um movimento bastante diferente na Câmara, algo que eu nunca tinha visto. Você chegou a acompanhar? Eu acompanhei pela internet. Também nunca tinha visto... Acompanha a Câmara há 30 anos. Essa sessão do dia 9 de junho vai ficar marcada. Porque olha, o que aconteceu hoje na Câmara, tem 2 episódios ali que não tem... Pode falar assim, se aquilo ali, graças ao voto do Martelo, vamos ser justos, mandava fechar a Câmara, porque o Martelo votou a favor
para quem não acompanhou a Câmara hoje, houve um movimento liderado pelo líder de governo, Geraldo Celestino, para que a base votasse contra os requerimentos do vereador Maurício. Um movimento que eu, particularmente, nunca tinha visto na Câmara, porque é de praxe todos os requerimentos serem deliberados de forma simbólica, inclusive. Que o Marcelo Seminaldo até explica como é o rito. Curti também comentou que na Assembleia Legislativa é assim, aí foram 2 vereadores para defender a base, né? Só um parênteses, o requerimento, né? O vereador pede para pedir informações para a prefeitura. Então é uma coisa de praxe. Ele vai lá, ele aprova pelos seus pares para que peça informação sobre tal coisa, né? Então ele vai lá, é uma coisa formal. É uma ferramenta que ele precisa. E o executivo tem 15 dias para mandar a resposta ou pede mais tempo, mas é uma coisa documentada que passa pelos vereadores, passa pela aprovação. E, historicamente, todos os requerimentos quer perguntar não ofende, né? A não ser que do outro lado tem alguma coisa a esconder. Por exemplo, um requerimento comum seria: quanto se está gastando com merenda escolar? O vereador pergunta isso, o município responde ao vereador. Por que os requerimentos do Maurício se tornaram tão perigosos para o governo? Tem alguma coisa a esconder? Não, e eram coisas totalmente importantes. O primeiro requerimento, ele perguntava sobre as movimentações dentro da Procuradoria-Geral do município. Como seriam as movimentações futuras lá, o que está acontecendo dentro da Procuradoria, porque chegou para ele que existe um movimento estranho dentro da Procuradoria. E, absurdamente, foi para votação nominal, a pedido do vereador Geraldo Celestino, que é líder de governo. Porque com a votação nominal, sabe-se quem está obedecendo e quem não está obedecendo. E aí foi reprovado 9 votos a favor. O requerimento que foram dos vereadores de esquerda, do Maurício, delegado Mesquita e o Martelo. E Carlinda Tinoco. Interessante. O Martelo falou, ainda bem que o Martelo votou a favor, porque se o presidente votasse contra uma prerrogativa da Câmara, fecha e vai embora, porque aí acabou. Porque é o que você falou, é uma prerrogativa do vereador, né, cara? O vereador não tem como saber o que está acontecendo na cidade, se a ferramenta que ele tem para usar, ele está impedido de usar. E a Fernanda Curti, ela até dá um exemplo de que mostrando como essa é a maneira certa de fiscalizar, porque ela usa simbolicamente o Kleber Ribeiro como exemplo, falando, não é chutando porta de UBS que você consegue informação. Você consegue informação pelos meios legais. Sim. Qual o meio legal? É o requerimento. Sim. Porque tem prazo, né? Ainda depois algum vereador fez a defesa dizendo que podia usar o por ofício. Ou ir até a secretaria. Só que ofício o cara não tem prazo para responder. E chamou atenção as justificativas dos vereadores, porque isso aí acabou. Só foram duas negativas. Na primeira foi mais de 1 hora de debate, porque que não aprovou, que foi absurdo. Os vereadores Seminaldo, Fernanda Curti, Janete Petá, o próprio Maurício, usaram a tribuna para indignados com a reprovação. Indignados, né? E aí os vereadores da base, que começaram a se sentir incomodados com o que os vereadores estavam afirmando, né? Os vereadores que votaram a favor estavam com razão. Só que, na verdade, dói. Aí começaram a usar a tribuna para justificar, gente. Aí as justificativas beiram ridículo. Desculpa, mas tem vereador ali que não merece. Não sei como consegue ter voto, porque tem vereador ali, gente. Puxa, não dá para nominar assim todos, mas é absurdo. Teve lá o vereador, você tem que nominar, porque Leandro Dourado usou a tribuna para falar assim: eu posso votar sim, não, e eu vou justificar meu voto não, porque eu tenho a liberdade de votar não. E não disse. Por que você não quer saber o que está acontecendo? Exatamente. No primeiro caso. No segundo, ele deu uma justificativa do não dele, que também e a Fernanda convenceu. Depois também. Ele foi lá na tribuna, ele usou para falar de um artigo do regimento interno. Rapaz, a Fernanda voltou lá, mano, mas a Fernanda acabou com ele. Exatamente. Cara, e ele não... assim, tem coisa que é melhor, é o que você falou, é melhor não falar. Se você não tem propriedade para falar... E é interessante porque o vereador Geleia também vai... Geleia... Não, o Geleia foi o mais sincero. Ele pede a palavra e ele diz... Foi sensacional.
abertamente para o Maurício que ele gostaria de votar É. a favor, mas que o líder de Tava governo seguindo o líder. orientou ele a votar não e que ele obedece O líder. o líder. É. Quer dizer, ele tirou todos aqueles que estavam dando desculpinha, ele foi lá e E falou qual escancarou. que é a real. Aí ficou chato pra caramba, pra aqueles lá que foram lá, não, mas isso, mimimi. E caramba, e a real é essa, falou assim, ó, desculpa, Maurício, tava do lado dele, me desculpa, Maurício, mas eu sigo o líder, o Geraldo mandou votar contra, eu tô na base de governo. Sim. E eu sempre ouvi uma frase do Laércio Sandes que ele falava, é base aliada ou base alienada? Fica a pergunta, né? Sim. E o Laércio Santos votou É contra o requerimento. contra o requerimento, é base alienada. Tá. Ele sempre teve esse. Mas ele esse mudou. jargão, né? Ele mudou. Até alguém falou lá, né, que depois tem uma outra caso que a gente vai falar já, mas do Geraldo. Que essa coisa eles estão exagerando. O próprio Lucas, como vereador, criticava isso. Sim. E eles estão passando por cima. E, ó, em 8 anos de governo Guti, a gente cansou de responder requerimento dentro da prefeitura de coisas banais. Do próprio Lucas. Do próprio Lucas, isso. do Laércio, da Janete, Então, e eles. do Edmilson. Eu vivia lá na comunicação perguntando coisas e nós respondíamos. Requerimentos aprovados na Câmara. Eu não tenho notícia. O Seminaldo falou que ele tá. É o quarto mandato dele. Quarto mandato. Ele nunca viu. Isso, Nunca viu rejeitar um requerimento. Ou seja, é o fim da democracia. Tem outra coisa. Vocês acham que não. Aí eu vou falar agora como uma parte partidária minha. Vocês não acham que isso pode ser briga de partido, assim, tipo assim, o Geraldo por ter perdido a vaga pro Maurício, ser uma questão para esse lado? Porque Eu assim, ouvi porque assim, por baixo que, teoricamente, a ordem partiu exclusivamente do Geraldo e não do governo. Mas aí eu já não posso afirmar nada. Eu tenho um conhecido que uma vez estava numa reunião e que foi falado uma situação dessa e falou assim, mas na política tem que engolir sapo. E ainda era antes da eleição, o cara falou, não, mas meu sapo tem até nome, é Maurício. E era o Geraldo. Então assim, será que não tá vomitando agora coisas que lá atrás ele Então, se sentiu incomodado? Eu vou te dizer que Geraldo, eu conheço ele desde meu moleque. amigo também. Quando eu era moleque, né? Porque eu nem sei quando ele foi moleque. Mas ele devia ser do PT, ele já PFL, e ele PSDB. E ele é um vereador que conhece tudo. Sim. Mas, assim como votar contra requerimento, hoje eu vi ele fazendo uma coisa diferente de novo. Ele foi a favor de um veto do Lucas contra o projeto dele. O Edmilson subiu na tribuna. E pediu para que a base acompanhasse o veto. Foram dois aqui. Ou seja, então ele entendia que o projeto dele... Esse foi o segundo caso estranho da Câmara de hoje. Caso dele. Absurdo, porque teve o nome da escola também. Foi assim muito, muito, muito pesado, né? Porque aí eu falo assim, qual é a versão? Foi o Edmilson que falou a versão 24 e a versão 25, né? O projeto foi versão Geraldo versão 2024. E o Geleia, mais uma vez, falou assim, não, tem um jeito só ele tá com ódio no coração contra o Guti, mas só tem um jeito disso aí, quando o Guti voltar a ser prefeito. Aí ele volta a amar, né? O Guti tá aí trabalhando para ser deputado federal, vai ter outros voos, eu não duvido que volte um dia a ser prefeito. Mas... Que queira voltar, né? E aí você vê que tem vindo uma tendência de vetos de projetos e que a Câmara tem aprovado esses vetos, né? Sim. Que também era um movimento totalmente contrário do histórico da Câmara. Sim. A Câmara costuma sempre votar para derrubar o veto, né? Volta a ser aquele assunto, é a base aliada ou alienada, né? Porque o veto do prefeito sempre foi derrubado na Câmara. Depois deixa a justiça decidir, né? Essa do Geraldo foi muito estranha, porque era um projeto dele. O projeto era para tornar a central de abastecimento do SECAP no mercado municipal. É um tanto estranho, porque são mecanismos diferentes. Né? Não é mercado municipal é uma coisa, central de abastecimento é outra, e como funciona no SECAP já é uma coisa consolidada, e Guarulhos tem espaços para ter o mercado municipal em outros, não precisava ser ali e tudo mais. E daí que vem a história, inclusive, do martelo, quando
Exato. se sugere Sim. que seja feito no Pimentas ou Bom Sucesso. Porque Pimentas é um outro lugar, uma outra cidade. Sim. Então até eu posso achar, não sou vereador, nada, mas é até estranho o projeto sim, mas ele defendeu, ele queria que fosse, defendeu, fez aprovar o projeto, batalhou por aprovar o projeto, ele cai na mão do Lucas, o Lucas veta, e ele defende o veto contra o projeto dele. Então é a versão 2025 do Geraldo. E o Geraldo sempre foi muito hábil de bastidor, mas o que tá aparecendo agora, ele tá perdendo bastante força. Por mais que ele esteja de líder, eu acho que boa parte dos vereadores não respeitam mais ele do jeito que respeitava anterior, porque eu acho que ele perdeu um pouquinho o time. E me chama a atenção a escolha do Wellington para ser o vice-líder de governo, mas o Geraldo continua sendo esse testa de ferro que está tomando as iniciativas. Então, qual seria o papel do Wellington como vice-líder? Na verdade, o vice é quando o líder não está, né? Quando o líder não está presente, entra o vice-líder para conduzir a votação, a orientação do governo. Todas as sessões que o Wellington está, acho que o Geraldo também. O Geraldo falta mais, só que assim, Ele sempre é um cara bem acho presente. que o Geraldo sempre foi presidente de alguma comissão de finanças e dessa vez não vai ser Sim. algo, vai ser o Wellington. Então, assim, o governo também, não sei se o governo tem 100% de confiança no Geraldo, né? Mas segundo o Kleber Ribeiro, o governo tem 100% de confiança no Edmilson. Porque uma outra fala que hoje me chamou a atenção foi o Kleber dizer que tudo que ele apresenta é vetado, mas tudo que o Edmilson vem... Mas quer dizer o que com isso? O Edmilson está na base? Implícito? Foi isso que ele sugeriu. Porque assim, causa estranheza. O líder do partido PL na Câmara não consegue passar nada. Não consegue passar uma CEI, porque ele tem tentado aprovar a CEI ali da saúde, não é? Não, a CEI do Jardim Bananal e... sim. Que ele fala que tem vereador envolvido e tal. Então, aí você... E ele fala, né? Eu não consigo passar essa CEI, mas tudo não, que... ele falou, tenho 6 assinaturas, né? Ele precisa de mais 6, ele tinha 6. Se o pessoal da esquerda assinasse, aprovaria, né? Que teoricamente Agora, com eles trouxeram essa discussão para dentro da casa. Você falou uma coisa assim, de um cara de esquerda como o Edmilson, né? Se um cara de uma base implícita, a gente sabe que até isso existe, porque o cara tem lá os negócios dele com a prefeitura, não quero dizer que o Edmilson tenha, mas chamou a atenção que eu lembrei agora de uma charge que foi publicada na semana passada pelo blog lá, o Cidade de Guarulhos, que trazia a Fernanda Curti numa posição totalmente dentro do bom clima lá. Não lembro exatamente a figura dela, mas ela estava dentro, dava a entender de que ela dizia amém para as coisas apesar que a postura dela pública é outra, mas parece que ali por baixo ela tá bem com o governo. Pelo pouquinho que eu ando aí, eu acho que a oposição tem alguns caminhos ali, conversas com o governo. Acho que o que realmente não tem muito diálogo é o Maurício, né? O restante, todos os 33, acaba sendo atendido de alguma forma. Certo. Hoje até me chamou a atenção que a gente estava falando na semana passada aí de que a cidade está se tornando amarela, né? Até se você tiver mais alguma coisa que virou amarela na cidade, manda pra gente aí, porque onde eu passo, cada dia tem uma novidade, né? A grade da prefeitura sendo pintada de amarelo, os ônibus estão sendo pintados de amarelo e azul, as lixeiras ficaram amarelas, os uniformes dos terceirizados ficaram de amarelo, gente. Vocês perceberam isso? Você passa pela rua, o pessoal varrendo rua, começou a aparecer os varredores, acho que a SAR começou a contratar mais, mas a zeladoria continua ruim, tá? Isso não abre mão que a zeladoria continua ruim. E hoje até o vereador Tiziano, que tanta gente está falando que está indo pro PL, apareceu de gravata amarela. Meio que... Quis mostrar que tá no time, né? Ou é uma estratégia... Ou ele tá saindo do Cuiabá e indo pro Real Madrid. Porque tinha uma coisa assim, dos vereadores de esquerda sempre usarem gravata vermelha, tem muito, muito, muito significado nessas questões de roupa. São os detalhezinhos que são os loucos que nem eu reparam, mas hoje me chamou a atenção demais a gravata do meu amigo Tiziano lá, amarela. E a tendência, a cor amarela ano que vem tá em alta, né? Copa do Mundo, se o Brasil classificando, eleição, Bolsonaro ou alguém que lhe indicar, eles usam muito a cor amarela, então pode ser uma estratégia deles já. E acho que só para finalizar, que o Vinícius já tá me avisando aqui do tempo, mas hoje
finalmente aconteceu a segunda reunião da CEI dos aterros sanitários. Mas não teve quórum. Teve quórum, Mas teve só- discussão, quer dizer, discussão só por parte do Rômulo, porque no restante- mais... Todo mundo ficou balançando na cabeça. Então, Sei. sei. Sei assim, né? Sei. Era uma discussão que lá no começo do ano veio à tona muito forte, né? Alguns blogs da cidade falando, vereadores se posicionando, mas ela aos poucos foi sumindo, É. foi sumindo. E tem Foi vereador... uma CEI que ficou branda. E engraçado que tem vereadores que estão nessa CEI e estão em outras CEIs. Nas outras CEIs eles parecem Leões. e nessas são os gatinhos. É esquisito, não? É que gastam muita energia numa e na outra. E na que estão gastando muita energia, eu tenho o palpite que eles vão perceber que a CEI não vai chegar muito porque vão perceber É. coisas erradas, não. É um assunto que eles precisam ir a fundo, porque não é só Guarulhos. Eu acho que esse final de semana teve em Caieiras também uma discussão com o prefeito, a presidente da Câmara, o prefeito acabou dando voz de prisão pro filho da presidente da Câmara, por causa do negócio de aterro, cara. Esse negócio de aterro, E assim, mas quem tem se mostrado muito incomodado com essa inércia da CEI é o vereador Rômulo. Não, e o delegado também. O delegado também cutuca. Agora eu não sei se na não, reunião. O delegado foi Ele que levantou, gritou, né? tudo mais. Ali, Na verdade, gente, inclusive ele, se eu não me engano, ele tentou encabeçar essa CEI como presidente e o Caiçara acabou protocolando antes e trazendo os vereadores para perto. Quando ele começou a transitar dentro da Câmara para poder colher as assinaturas, os caras fizeram e colocaram o Caiçara de presidente. gente, acompanha a questão da Vilani há 30 anos, tá? E assim, aterro irregular é problemático com qualquer local do município. Ali parece que agrava um pouco mais por causa da região ser uma região de várzea e tudo mais. Mas assim, pode interferir no alagamento do bairro? Pode, eu não sou técnico a esse ponto. Mas ali o problema é muito maior que os aterros, tá? Então a região foi construída no lugar errado, os bairros foi construído abaixo do nível do rio, e ali com aterro ou sem aterro, alaga. Só que querem atribuir tudo aos aterros, não estou defendendo. Sim, Então, assim, que todo mundo agora porque os aterros são. Não, os aterros são apenas um ingrediente na questão maior da Vilani, que foi. Ali tem os polders que foram construídos do lado de São Paulo. 30 anos sem aterro, aquilo alagava. Entendeu? Os aterros são recentes, ocorreram e tem que ser investigados, não só ali, em outros lugares da cidade. Essa coisa do lixo está sendo jogado em qualquer lugar da cidade, inclusive nas praças que estão sendo mal cuidadas, preocupa também, porque estão cheias de lixo. Lixo chama lixo. Então as praças estão sujas no centro da cidade, nos bairros, na região dos Pimentas, né? E em qualquer lugar da cidade você vê praças mal cuidadas, cheias de lixo. E isso é uma coisa diferente dos aterros, tudo bem, mas tem que ser cuidado todo. E aí a gente percebe que a situação não está legal. Como a saúde continua ruim, tá? Sexto mês, veio o frio, veio as doenças aí respiratórias, tá tudo lotado. Eu tô vendo na internet aí, UBS superlotadas, UPAs superlotadas, em loco você percebe tudo cheio e só se fala assim, vamos fazer obra, vamos reformar, vamos seguir. Legal, mas cadê os médicos? Que eu insisto também, não tem médico para trazer. Vi no Diário Oficial, nomearam um médico nesse último Diário Oficial, foi um progresso, um médico. E que seriam coisas a serem resolvidas nos 100 primeiros dias, né? Era muito isso, né? Isso é aquele discurso, né? Assim que eu assumir, vou contratar 100 médicos. No comecinho eles estavam com esse discurso, né, jogando tudo para a administração anterior, dizendo que encerrou o contrato de 300 médicos, mas isso aí foi em outubro, de repente, ficou outubro, novembro, eu acho. Mas agora já tem 6 meses, e aí cadê um contrato emergencial, cadê alguma coisa? Cadê o contrato emergencial que a gente resolve? O cara só fala em reformar e pintar e pôr ar-condicionado, mas... Aí tem um vídeo nesse final de semana do Campo do Jurema, antes e depois. É desonesto, porque tinha que ser antes do Guti e depois do Guti, porque o Campo do Jurema estava pronto em dezembro. Eles inauguraram, né, em fevereiro. E o campo do Secap, que tá pronto também, tá que nos pronto inaugura. Em dezembro. E tá lá, parece que tá esperando a grama crescer, só que aquela grama não cresce, gente, é sintético, né? Eles... Tá pronto, em dezembro eu fui lá e tava pronto, faltavam as muretinhas. Poxa, 6 meses para fazer as muretinhas, para colocar as grades, e é na terra do vice-prefeito. Ô, vice-prefeito, não tem mural mais? Como é que é? E em dezembro, o do Jurema
Ele faltava uma linha de grama. Exato. E ele foi entregue. E aí tem vídeo. Ele ainda faltava mais do que o do CK. E tinha um vídeo falando: olha como nós fizemos a transformação do campo do Jurema, antes e depois. Antes. Mais vídeo não precisa Então, nem falar. é nesse sentido, né? Vídeo, Lucas, Acho Lucas que até eletricista será que as agora. próximas gramas sintéticas vão ser amarelas também? O Lucas agora tá instalando até luz nos postes. Vai voltar a tirar, os LED Tá fazendo branco, gato. vai voltar a A luz ficar a luz amarela. amarela. Pode Pensou, ser. mano, na hora que Mas ele ó, bate. vou lá, eu tô vendo lá o Vinícius já bravo comigo, porque estouramos o nosso tempo. Mais Então, uns minutinhos para a última discussão. tem vai. mais uma aí, tem mais uma, então não. Tem tempo pra sua aí. Não, assim, gente, eu sempre falo, né, dessa inércia do governo, já são 6 meses, atribuir, e tem táticas, né, você percebe que tem coisas que não funcionam, e essa tática de ficar jogando, então, por exemplo, campo do Secap, eles estão tentando jogar o mais pra frente possível para tirar um pouquinho que já estava pronto. Né? Eles perceberam que quando inauguraram o Jurema já em fevereiro, não dava tempo deles fazerem, então eles vão tentar jogar a narrativa, né? Também tem outro. Próprio Tomeuzão. Não, tem outro detalhe que eles vão fazer. Se eles também entregar tudo que o Guti deixou praticamente pronto, eles não vão ter nada para entregar ano que vem, o ano de eleição. Exato. Então não tem tempo de licitar. Mas e a e fazer. população, como é que fica, né? A população, como é que fica? Muita coisa pronta, né? Isso, aí começaram a colocar placa, né? Obra paralisada para reestudo. Tomeuzão estava quase pronto, não foi entregue. Aquela ligação da Monteiro Lobato com a Tancredo Neves ali, praticamente pronto. Eu passei essa semana lá e tem movimentação. Voltou a ter movimentação. Também uma internauta fez um vídeo tirando um barato lá, saiu até na cidade de Guarulhos, você não viu? Não vi. No trevo, lá embaixo, perto da Praça 8, que os caras colocou farol naquele trevo, mano. Putz, cara. A menina fez um vídeo irônico, que total. parou completamente a Natália, a Jamil Zarif. E eu vi também tudo. E ela fez totalmente irônico. Ó, queria dar os parabéns a quem fez isso. Eu vi um vídeo também do Wellington falando que o trevo do Mamonas também voltou para trás, né? Inauguraram as pressas ali, inauguraram porque era uma obra que dependia de algumas coisas e afundou o asfalto, tiveram que fazer de novo, né? Falou que a construtora que ia se responsabilizar por isso. Ou seja, não vi ninguém informando isso. Assim como você percebe a cidade todinha com obras da Sabesp, e não tem nada da STMU explicando desvios no trânsito, a Monteiro Lobato está totalmente prejudicada, a Paulo Facchini... própria Tancredo na frente ali do Giga ficou difícil. Exato, tem várias obras da Sabesp. E aí o Guarulhos Web trouxe sexta-feira todas as obras onde a Sabesp, intervenções da Sabesp. Então tem lá, conseguimos publicar todas as obras da Sabesp na cidade, que aí o internauta entra lá para ver, assim. Então, por exemplo, todas as obras em junho e julho. Eu fiquei sabendo por essa lista que a Sabesp forneceu, que a minha rua vai ter uma obra lá na frente do meu prédio. Então, vai me ferrar de manhã. Então, exatamente, mas aí você já vai pensar um caminho alternativo, porque não existe. Já é o meu caminho alternativo ir por ali. Porque eu saio do Secap, eu venho por ali para não ter que pegar Monteiro. Mas onde é que eu quero chegar? A Sabesp está fazendo obras porque são necessárias, porque é questão do esgoto. Mas não existe nada, não existe uma prefeitura para pensar em alternativas para trânsito. Entendeu? Você fecha. A Monteiro Lobato, ela foi fechada, e ali a Monteiro Lobato, o acesso ali pro antigo Poupatempo ali, que vai pra Dutra, só passa uma faixa de carro ali. Será que estão tirando a ST1000 da rua que nem tentaram fazer com a GCM? Tentaram, né? Porque, pelo que eu ouvi dizer, a repercussão não foi boa, né? Sim. E aí já estão voltando com a GCM. Falaram que ia tirar a GCM da rua, né? Tiraram as câmeras de segurança das escolas e estão tirando o GCM da rua. E se eu ficar falando aqui, eu vou provocando os Zanon. O Zanon vai... Cara, a gente vê a cidade como um todo o tempo todo, então tem que fazer as coisas acontecerem. Então, essa questão da Sabesp com o trânsito é uma coisa que tinha que ser planejada. Sim. Não pode dar, a cidade se vira. E não existia da prefeitura nada. A prefeitura é a dona da cidade, do trânsito da cidade. A Sabesp está fazendo as intervenções, aí eu solicitei para a assessoria da Sabesp essa relação, eles me passaram de 2 meses, que eu queria toda semana, mas eles disseram que é inviável ficar passando toda semana. Então passaram 2 meses, então lá tem a lista de todas as ruas, e são muitas ruas que vão ter intervenção, tanto no mês de junho e julho, e a gente vai tentando atualizar. Quer dizer, é um site que está tentando trazer informação, porque a prefeitura, nada. E isso é terrível, né? É isso aí. Queria então agradecer, Zanon,
Agradecer você também, Diego, por mais um programa. E você, que quer saber das obras da Sabesp e outras notícias da cidade, não deixe de acessar o www.guarulhosweb.com.br e também nos acompanhar nas redes sociais. Obrigado por chegarem até aqui com a gente e até semana que vem. Valeu!